Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de mais um dos mistérios da escrita da língua portuguesa, a letra X, que pode representar vários sons diferentes. Temos palavras como peixe, com sh, nexo, com x, próximo, com s, e exemplo, com z. E hoje você vai finalmente entender o motivo disso. Vamos resolver esse mistério de uma vez por todas. E não se esqueça de enviar esse vídeo a outras pessoas, porque todo mundo que aprendeu a escrever em português um dia se perguntou já por que a letra X pode representar tantos sons diferentes. É interessante que essa letra tenha tantas funções diferentes. Parece até, sabe o quê? Acertou! As camisetas da Insider, sobre as quais vamos falar brevemente antes de dar continuidade à nossa conversa sobre a letra X. Essas camisetas, por exemplo, têm uma aparência minimalista, neutra e bem agradável, o que as torna bem atemporais, sem estarem presas a uma moda momentânea. Por isso, são excelentes para o guarda-roupa de qualquer pessoa. Eu, por exemplo, uso as camisetas da Insider o tempo todo, praticamente todos os dias. Eu tenho uma aqui pendurada, tá ali. Tem outra que está aqui, por exemplo. E mesmo usando diariamente, lavando as peças, elas se mantêm como novas, como se fosse ainda o primeiro dia. Então não se esqueçam de acessar a página da Insider, na qual vocês vão encontrar peças de vários tamanhos, do PP até o XXGG. E usem lá o cupom Glossonauta12 para ter 12% de desconto. Agora, voltando para a letra X. Bem, o som original do X era x. X. Então, vamos entender por que essa letra agora representa vários sons diferentes. Começando pelo som de sh, como em peixe. Primeiro, é importante saber que existem encontros de consoantes em latim em que o primeiro elemento se vocalizou em português. Por exemplo, na palavra noctem. A partir daí temos noite. Tá? Então, de noctem. O que aconteceu aí foi, né, se perdeu o M final do acusativo, né, ficou nocte, e a partir de nocte, a gente teve a seguinte mudança. Nocte, 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 noite, 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 até ficar noite, como a gente tem hoje em português. Noite. E assim, noctem se tornou noite. Há falantes de português que dizem noite, com E final, noite. Outros dizem noite, como é o meu caso, com I, noite. Os portugueses, de forma geral, dizem noite, com I, noite. E também há brasileiros que dizem noite. Né? A maior parte dos brasileiros na atualidade pronuncia noite. Ou uma pronúncia parecida em diferentes graus de palatalização. Noite, ou noite, ou sem palatalização, noite. Mas o que é importante aqui é que o kt, esse encontro de consoantes, kt, teve o seu primeiro elemento vocalizado. Então, não mais nocte, e sim noite. A mesma coisa acontece em pectus, que nos deu peito. Bem, por que eu estou dizendo isso? É porque o som representado originalmente pelo X, que é de x, esse som é um encontro consonantal. É um som de k com s. X. E, por causa disso, nós vamos ter esse processo de vocalização também. Tá? Então, vamos pegar uma palavra como saxon. Tá? Saxon, que é o que vai dar em português seixo, tá? Que é um cascalho, um seixo, né? uma rochinha. Então, como isso aconteceu? Bem, saxon vai passar pela seguinte transformação. Né? Você perde a nasalidade final, você vai ter a abertura da vogal final para O, então você vai ter saxo, né? E a partir de saxo, temos esse encontro consonantal x, x, representado pela letra X, que é o som de K, mais o som de S, x. E o primeiro elemento se vocaliza. Então, saxo, saxo, nos daria, ele ia terminar mudando assim, saxo, 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 saixo, 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 até dar saixo, saixo.
E quando chegasse aí, saiso, aconteceria o seguinte, esse som de S, saiso, depois desse sonzinho de I, saiso, como o I é uma vogal palatal, saiso, ele termina palatalizando o som do S que vem depois, que a gente pode chamar também, ele causa um chiado, a gente pode dizer isso, ele causa um chiado, saiso, e aí vai se tornar saiso, e fica saisho. E depois, a partir de saisho, você vai ter o segundo elemento desse ditongo ai, que é o i, puxando o a na direção dele, para não ficar ai, então você vai ter essa mudança gradual de ai, ei, certo? Então o que aconteceria? Que saisho vai gradualmente se tornar seisho e por último seixo, e dá seixo em português, que é um cascalho, como eu disse antes, uma rochinha. A mesma coisa vai acontecer com axis, que vai mudar da seguinte forma, né? Você vai pegar a palavra no acusativo, axen, e a partir do axen, você perde a nasalidade final, axe, e axe vai passar pela vocalização do primeiro elemento do encontro consonantal. Então, axe, aise, o som vai ficar chiado, né? Depois desse ai, aise se torna aixe, e depois aixe, eixe, eixe. E aí a gente teria em português eixe. Só que essa palavra sofreu uma regularização por analogia e terminou ficando com o no final, como a maioria das palavras masculinas. Então, eixe, né, um eixe se tornou um eixo, como um eixo de rotação. Só que a forma eixe não se tornou inexistente. Ainda existe dialetalmente algumas pessoas que dizem eixe. Tem falantes de galego que dizem eixe. Mas a forma padrão e comum em português passou a ser eixo, derivada de axis. Então, temos aí dois casos em que a letra X, que originalmente representava um X, passou a representar um X. Então, você tem seixo, né? Saxum nos deu seixo, e axis nos deu eixo. E por isso, a letra X, nesses casos, terminou representando o som de X. Mas tem palavras que originalmente não tinham X e acabaram com esse som. Um exemplo é a palavra piscis, que significa peixe. Piscis. Vamos pegar ela no acusativo, porque a palavra em português vai se desenvolver daí. Então, teríamos pisquem. E a partir de pisquem, você perde a nasalidade final. Tem pisque. O I breve termina se abrindo em E. Então, pisque se torna pesque, e o som do que, o som do CE, né, que é que, ele vai mudar da seguinte forma. Vai ter um processo de palatalização aí, porque o E é uma vogal, assim como o I, o E também é uma vogal palatal, ele vai afetar o som do que. Tem outro vídeo em que eu falo melhor sobre isso, então que vai mudando, né? Que, che, tse. Então, essa palavra ficaria peste. Só que essa pronúncia ela não se sustenta. Então, a partir daí, a gente vai passar por um processo também de vocalização em encontro consonantal, né? Então, você não vai ter peste, você vai ter essa vocalização peste, peixe, termina dando peixe. E a gente vai acabar com esse som de sh nessa palavra, peixe. Só que na palavra original não tinha x, diferente do que acontece em saxum e axis. A palavra peixe não tinha x em latim, não tinha essa letra, não tinha x. Contudo, como o resultado em português tem o som de sh, então, por motivos fonéticos, decidiram escrever a palavra com x. Então, o x de peixe não é etimológico. Ele aparece aí por motivos fonéticos. Como em seixo, o x terminou dando o som de x. Em eixo, o x terminou dando o som de x. Então, em peixe, como tem esse mesmo som, então decidiram usar a mesma letra que tinha em seixo e em eixo, apesar de não haver um motivo etimológico para isso. E ficou peixe em português com x. Bem, isso explica porque em português a letra x, que era originalmente x em latim, tem a som de x,
passou a representar o som de sh. É por isso que nós usamos a letra x para representar o som de sh, por causa dessas mudanças das quais eu acabei de falar. Uma curiosidade é que houve um momento da história da língua portuguesa em que a única forma de representar o som de sh era com a letra x, porque o ch não era sh, era ch, certo? Então houve um tempo na língua portuguesa, durante a Idade Média, inclusive depois, o que eu vou dizer agora é muito interessante. Existem falantes de português ainda hoje, lá no norte de Portugal, que ainda diferenciam o som de sh do som de ch e conservam a pronúncia medieval. Então, quando eles dizem uma frase como a caixa está cheia, eles dizem a caixa está cheia. A caixa está cheia. Caixa, como é com x, eles pronunciam com sh, mas cheia, como é com ch, eles dizem cheia. A caixa está cheia. Tá? Então, essa pronúncia ainda existe em português. Mas antigamente era assim para todos os falantes de português. O x para sh e o ch para ch. Terminou que o som do ch foi relaxando, ch, 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 até ficar sh, igual ao x. Por isso que hoje x e ch têm o mesmo som, mas não para todos os falantes de português. Agora vamos falar de outro som representado pela letra x, que é o som de x, que é o seu som original, x. Tá? A gente tem isso em palavras como léxico, axioma, tórax, nexo. Tá? Basicamente, esse é o som original e ele aparece em palavras que foram introduzidas na língua portuguesa bem tardiamente. Tem palavras que não se usavam no português popular, as pessoas não usavam no dia a dia, não fazia parte do falar do povo, então elas não evoluíram gradativamente desde o latim, passando pelos séculos e séculos até se desenvolverem na pronúncia atual em português, diferentemente do que aconteceu com palavras como saxum, que nos deu seixo, né? Ou piscis, que nos deu peixe, há palavras que não eram usadas pelo povo. Tá? Elas foram introduzidas na língua pela via culta. Então, foram introduzidas em contextos formais, na língua escrita, por exemplo. E como essas palavras foram introduzidas tardiamente na língua e não passaram pelas mudanças fonéticas naturais, elas entraram na língua com o som da letra X, como era em latim ou como era em grego. Né? A letra X do grego ou a letra X do latim, né? Que é o nosso X. Então, nesse caso, a palavra fica com esse som. Então, você vai ter léxico, axioma, tórax e nexo, como eu disse antes. Entretanto, há outras palavras que também foram introduzidas na língua quando a língua já estava formada, por assim dizer, mas ainda assim elas passaram por uma modificação, por uma simplificação. Temos o exemplo de máximo e próximo. Tá? Essas palavras são palavras também do latim, maximus e proximus, mas em português elas ficaram como máximo e próximo, com o som s. Tá? Por quê? Bem, elas foram introduzidas tardiamente na língua também, mas são palavras de uso tão frequente, tão comum, que elas terminaram sendo afetadas por uma simplificação. Elas não passaram pela transformação do x em sh, como a gente tem lá em axis, que deu eixo, tá? Porque essas mudanças linguísticas, elas acontecem em momentos específicos da língua. Tá? Tem um momento da língua em que aquilo está acontecendo. Depois que esse período passa e essa mudança já se consolidou, já aconteceu, se uma nova palavra entrar, ela não tem por que passar por aquela mudança do passado. Então, se você introduz uma palavra com som de x depois do período daquela mudança, então não vai acontecer igual, que é esse caso. Então, no caso de máximo e próximo, não deu máximo e próximo, porque essas palavras foram introduzidas tardiamente, num momento que aquela mudança já tinha acabado. Então, ficaria máximo e próximo, mas houve uma simplificação nesse caso menor, em que simplesmente se perdeu o primeiro elemento do encontro consonantal. Isso acontece em outras palavras, por exemplo, de infectar, a gente teria um desinfectante. Mas a gente diz desinfetante. Em vez de desinfectante, dizemos desinfetante. Ou de correcto, essa palavra se tornou correto.
tá? Essas são palavras que foram introduzidas tardiamente na língua, mas elas perderam o primeiro elemento desses encontros consonantais. Isso acontece de forma relativamente inconsistente em português. Algumas palavras perdem e outras não. Algumas perdem no Brasil, mas não em Portugal. Outras perdem em Portugal, mas não no Brasil. Tá? Então, no caso de máximo e próximo, aconteceu isso. A gente perdeu o primeiro elemento desse encontro consonantal. Máximo e próximo se tornaram máximo e próximo. E por isso a gente tem o X representando o som de S. E agora vamos passar para o último, que é o som de Z. Como a gente tem exemplo, exame, exato, existência, tá? Tem diferentes palavras em português que têm esse som de Z representado pela letra X. Isso acontece sempre que uma palavra começa com EX mais vogal. Então, se tiver EX vogal, sempre esse X será pronunciado como Z. Então, temos exemplo, exame, né? Entre muitas outras palavras. Nesse caso, em latim, a gente teria exemplum, examen. A gente teria o som de X. Só que esse som, entre vogais, ele terminou se sonorizando. Tá? Então, exemplum terminaria dando exemplum. E, além de se sonorizar, se simplificou. Então, assim como máximo deu máximo, o exemplum se tornou simplesmente exemplo. E a gente tem exemplo, exame. Mas atenção, tá? Isso é somente quando a palavra começa com EX mais vogal. Não pode ser OX, não pode ser AX. Não, é só exclusivamente EX vogal. Se for com o som vai ser X, oxigênio. Se for com A, vamos ter axioma. Tem que ser EX vogal. Aí, porque especificamente esse prefixo, o prefixo EX, ele se tornou um ES. Tá? E como eu disse, o S, nessa posição, entre vogais, ele tem som de Z. Então, ficaria exemplo. Caso o que vem depois seja uma consoante, então não vai ficar com som de Z, vai ficar com som de S. Então, você vai ter, por exemplo, expansão, exclusivo, extremo. Tá? No meu caso, no meu sotaque, eu digo extremo, porque eu pronuncio S antes de T e D com chiado. Eu digo estrela. Então, se eu digo estrela e o S antes de T é chiado, então o X antes de T também vai ser chiado. Se eu digo estrela, eu também vou dizer extremo. Mas quem diz estrela vai dizer extremo. Tá? Resumindo, se uma palavra começar com EX, você trata essa palavra como se ela começasse com ES. Se o S for ter som de Z, então o X aí tem som de Z. Se o S fosse ter som de S, então o X aí vai ter som de S. E um último comentário a se fazer aqui, esse daqui eu diria que é principalmente para os estrangeiros que me assistem, que não são falantes de português e estão aprendendo português. Sempre que a letra X aparecer antes de consoante em português, sempre que a letra X aparecer antes de consoante, se lembrem disso, tá? Não se esqueçam. Esse X ele vai ser simplificado a um simples S. Tá? Não existe em português texto, sexta-feira. Tá? Não pode ser texto. Não pode ser expansão. Tá? Não pode ser exclusivo. Qualquer falante de português sabe instintivamente que é expansão, exclusivo, texto ou texto, dependendo do seu sotaque. Mas jamais texto. Tá? Eu sei que tem estrangeiros que assistem aqui o meu canal e que falam português ou que estão aprendendo português, então não se esqueçam disso. Tá? Em português, não pode, nunca, o X ter som de X antes de consoante. Se ele aparecer antes de consoante, ele é como um S. Você vai pronunciar como se tivesse um S ali. Tá? Então, não digam que você vai escrever um texto sexta-feira sobre a expansão do universo. Vai escrever um texto sexta-feira sobre a expansão do universo.
Tá? Eu sou professor de português para estrangeiros e esse erro é muito frequente. Então, se você é estrangeiro e está vendo aí meu vídeo, lembre-se disso. Tá? Bem, é devido a todas essas mudanças de sons que eu acabei de mencionar que a letra X representa vários sons diferentes na nossa língua. Ficou claro? Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de compartilhar com outras pessoas que poderiam gostar. Se inscrevam no canal, deixem aí o seu gostei e não se esqueçam de dar uma passada na página da Insider e usar o cupom GLOSSONALDA12 para ter 12% de desconto. Até mais, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo.